Olá a todos, bem-vindos ao canal da Loja Teosófica Brasília, e hoje eu vou falar sobre o budismo Yogacara ou Yogacara, na verdade a escola Yogacara do budismo Mahayana, uma escola surgida na Índia no século IV, e que tem muitos pontos em comum com a teosofia. Por que ela tem muitos pontos em comum com a teosofia? Porque a maioria de nós, estudantes de teosofia, seja na sociedade teosófica ou em qualquer outra instituição que se dedique a estudar essa literatura deixada por Blavatsky e por seus mestres, provavelmente já se deparou com A Voz do Silêncio, já estudou A Voz do Silêncio, e A Voz do Silêncio é um texto desta escola. A Voz do Silêncio é um texto Yogacara, é um ensinamento que vem lá do Livro dos Preceitos Áureos, que está ligado às instâncias de Dzyan, né? Ambos os livros vêm da mesma fonte, as instâncias de Dzyan, contidas na doutrina secreta, e as estrofes contidas na Voz do Silêncio, na verdade, são materiais que vêm dessa mesma fonte, que é o que há de mais interno, ensinamentos que são guardados, as 7 chaves, pela hierarquia, pela linhagem de seres elevados da fraternidade trans-himalaica. E no budismo, a escola Yogacara vai ser uma escola que vai ser uma das mantenedoras dessa tradição, desses ensinamentos. A Yogacara foi fundada por Arya Sanga, também mencionado no prefácio da Voz do Silêncio. Arya Sanga, depois de um retiro de cerca de 12 anos, trouxe consigo os 5 tratados de Maitreya. Então, ele traz consigo tratados que têm ensinamentos muito profundos acerca da senda do budismo Mahayana, e que também estão ligados a esses ensinamentos mais internos, mais esotéricos, que a gente vê também na Voz do Silêncio e que a gente vê também na doutrina secreta. E aí, quando a gente fala em Maitreya, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos provavelmente sabem que Maitreya é o nome do próximo Buda, conforme é estabelecido nos Sutras Mahayana, né? Mas hoje em dia há um abuso desse nome por parte de grupos Nova Era que não tem nada a ver com a literatura original, que dá base a esse ensinamento, que realmente apresenta esse personagem para nós. A doutrina secreta também é bem enfática nesse ponto, Blavatsky é bem enfático de que ainda está muito longe o período da vinda de Maitreya, então não se iludam com grupos ou com supostas canalizações que prometem vir de Maitreya, até porque esses mestres, eles nunca trabalham por meio de médiuns, nunca trabalham por meio de canalizações. E quais são os ensinamentos, então, que a gente vê na escola Yogacara, fundada por Arya Sanga, e também que vai ter como seus cofundadores Vasubandhu e Stiramati, que também vão ser autores de outros textos, outros tratados, assim como Arya Sanga, além dos tratados de Maitreya, vai trazer alguns outros textos. Então, quais são esses 5 tratados que dão base para o budismo Yogacara, para a escola Yogacara, ou Yogachara, ou Yogacharya? Por exemplo, nós temos o Ratnagotra Vibhaga, ou o Taha Tantra, que é um texto que vai falar sobre a natureza Buda presente em todos os seres, sobre essa essência que é essente, indestrutível, permanente, que está presente em todos nós. Isso deriva muito dos chamados Tathagata Garbha Sutras, que são sutras anteriores à escola Yogacara, sutras que apareceram na Índia no século III, e esses sutras vão enfatizar essa ideia de que, por mais que o eu, a personalidade, os fenômenos, a separatividade, ela seja vazia de existência inerente, porque só há interdependência, a separatividade ela carece de uma existência última, de concretude última, ainda assim há algo que está além disso e que é real, e que é permanente, e que é a base da vida, é a base da iluminação, e que esses tratados, esses sutras, vão chamar de a natureza Buda, o Tathagata Garbha, a semente do Buda, a semente do Tathagata, né, um outro título para Buda, que está presente em todos nós, está presente em tudo. Também vale mencionar que na introdução à doutrina secreta, Blavatsky explica que o proêmio da doutrina ele teria sido escrito baseado numa edição secreta desse tratado aqui, do Uttara Tantra. Então, nós temos essa edição que é disponível ao público, né? Está traduzido em inglês, tem a versão tibetana, tem uma versão em sânscrita reconstruída a partir da tradução tibetana,
Mas existiria uma outra versão, uma versão secreta com mais ensinamentos além desta versão que nos chegou a nós e que serviram de base para a escrita do proêmio, da doutrina secreta. Então vejam novamente a ligação dessa escola, a ligação desses ensinamentos com as instâncias de Dzyan, essa linhagem de mestres budistas que chega até Blavatsky. O tratado de Maitreya, que também pode ser encontrado, é o Mahayana Sutra Lamkara. Esse tratado ele é basicamente um compêndio de todo o caminho Mahayana, de toda a senda Mahayana, que é o caminho que nós vemos na Voz do Silêncio também, que vai falar das características de um Buda, vai falar das características de um Bodhisattva, vai falar do que é necessário desenvolver para chegarmos a esse caminho, tudo isso baseado nos Sutras Mahayana, que são esses sutras que vão dar a base filosófica e a base ética para a escola Yogacarya. Também há outros tratados, como Abhisamaya Lankara, Madhyanta Vibhanga, que também já vão tratar mais de questões pertinentes à filosofia Madhyamika, a escola Madhyamika, a escola anterior à escola Yogacarya, a escola que vai se focar principalmente na questão do vazio de existência inerente do eu, que vai se focar principalmente no vazio de existência inerente dos fenômenos, que vai se focar na busca da sabedoria que compreende esse vazio, Prajna. Também há o Dharma Dharmata Vibhaga, que é um texto que se presta à distinção de Dharma e Dharmata, e aqui Dharma não no sentido que muitas vezes é mais usualmente conhecido de doutrina, ou mesmo de sustentação, mas Dharma aqui no sentido de fenômeno. Né? A palavra Dharma ela pode ter muitos sentidos em sânscrito, a depender do contexto. Então Dharma no sentido de fenômenos e Dharmata no sentido de númeno, como a realidade plenamente existente. Então, como distinguir as duas coisas, como distinguir o real, com R maiúsculo, dessa realidade relativa, como distinguir o relativo do absoluto. E a Sangha também escreveu um comentário ao Uttara Tantra, que pode ser encontrado numa outra tradução mais antiga desse texto para o inglês. Encontramos esse outro livro dele, sobre o conhecimento da realidade, que é a tradução de um capítulo do Bodhisattva Bhumi. Ele também é autor do Mahayana Samgraha, um texto muito interessante, que vai falar de como, por exemplo, a nossa mente funciona, o contínuo mental ou o fluxo mental funciona como esse receptáculo de sementes, né? As nossas ações, aquilo com que a gente se envolve, impregna a nossa mente com determinadas sementes kármicas que vão brotar, então por isso a gente tem sempre que ter muito cuidado com o que a gente pensa, fala, faz, com os caminhos que a gente escolhe. Também é autor do Yogacara Bhumi, ou Yogacara Bhumi, que é um texto que vai descrever a senda gradual, a senda graduada, como que funciona todo o estágio dos bodhisattvas, diferentes bhumis ou solos, que numa linguagem teosófica a gente poderia traduzir como diferentes iniciações por quais passam aqueles que vão avançando no caminho. Ele também é autor do Abhidharma Samuccaya. O Abhidharma Samuccaya, os textos Abhidharmas, são uma classe de textos que se prestam a compreender o funcionamento da nossa mente, a compreender o funcionamento dos nossos agregados, chamados skandhas, na linguagem budista, na terminologia budista, e como que esses agregados nos afetam, e como que nós podemos transformar esses agregados, como que nós podemos transformar os nossos estados mentais, como que nós podemos substituir o vício pela virtude. O que é isso que a gente chama de mente? Há muitos termos em sânscrito que podem ser traduzidos em português por mente, mas que na visão Yogacara vai haver muitas sutilezas sobre isso. Por exemplo, vai se falar de Chitta. Chitta seria muito próximo daquilo que, na visão teosófica, às vezes é traduzido como o ego reencarnante, que não é exatamente um ego no sentido que a gente concebe hoje em dia, não é um eu, mas que esse fluxo mental que tem uma continuidade de uma vida para outra. Chitta é uma substância sutilíssima que tem o seu estado puro, mas também ela vem contaminada com Vijnana, que é a consciência dual, que numa linguagem teosófica a gente pode pensar como manas que vem contaminada com o princípio de Kama, e que carrega então uma série de sementes que vão se manifestar em outras vidas e que nos aprisionam ao samsara.
Manas e Vijnana estão sempre ligados, né? Porque Manas é o pensamento e Vijnana é essa consciência de alguma coisa, a consciência do sujeito, objeto. Então é o pensamento ligado aos sentidos, aos outros 5 sentidos, né? Manas é chamado de o sexto sentido na linguagem budista. Então juntos eles dão essa noção de um eu individual, eles dão essa noção de um ego mesmo, essa noção de um amor ao eu, essa noção de um orgulho do eu sou alguma coisa, marcado pela mácula da ignorância, pela mácula de avidya, que no budismo é a segunda nobre verdade das 4 nobres verdades, que é a causa do sofrimento. Né? A primeira nobre verdade é de que há sofrimento, dukkha. A segunda nobre verdade, ele tem uma causa. A terceira nobre verdade, de que o sofrimento pode cessar. E a quarta nobre verdade é o caminho que leva para a cessação do sofrimento. Textos como A Voz do Silêncio detalham esse caminho, dão um mapa para nós, o mapa do tesouro, essa senda gradual, graduada, que nos leva para a cessação de avidya, para a cessação da ignorância. Quando A Voz do Silêncio, logo no seu início, diz que a mente é a assassina do real, real aqui com R maiúsculo, e que o discípulo mate esse assassino, está falando justamente dessa mente dual, não está falando de matar a própria alma, de se matar nem nada, de destruir a psique, de destruir Chitta, de destruir, não, porque tem essa substância mais sutilíssima, né, que no budismo a gente chama de Chitta, na linguagem teosófica a gente vai chamar de Budi, mas que está misturado com Manas, que está misturado com esse órgão mental dual que se liga aos sentidos e que traduz o mundo de uma forma que não é o que o mundo realmente é, que projeta uma natureza imaginada sobre o mundo. Esse fluxo mental contaminado, que passa de uma vida para outra, preso ao samsara, também é chamado de alaya vijnana. Então, alaya vijnana, que é alaya ligada a essa consciência dual, essa consciência da separatividade, o que é necessário mesmo para que nós possamos estar aqui, nós precisamos dessa consciência dual, e que é necessário mesmo para que a vida venha à tona, para que nós estejamos aqui, para que nós consigamos discernir sujeito-objeto, para que nós consigamos entender o mundo. Esse contínuo mental, que é marcado pela dualidade, que precisa ser superado, essa mente dual, ou consciência dual, consciência da separatividade, isso é chamado também no budismo de alaya vijnana, essa consciência receptáculo, que vai cada vez mais se impregnando de mais e mais experiências que reforçam esse senso de eu, que reforçam o apego, que reforçam a aversão, que reforçam o orgulho, que reforçam as demais aflições mentais, que no budismo a gente chama de kleshavaranas, e também que servem de obstáculos à dhinana, que servem de obstáculos à sabedoria. Então também reforçam o que a gente chama de dhineyavaranas. Então, a Alaya Vijnana é aquilo que precisa ser superado no caminho. É como um céu que está com nuvens, e nós temos que tirar as nuvens, tirar Vijnana do caminho, nos esvaziarmos de Vijnana, da dualidade, da separatividade, para que possamos ver o céu em todo o seu esplendor, que aí nós veremos Alaya em todo o seu esplendor, em toda a sua pureza. Então, só para recapitular, no sistema Yogacara, nos ensinamentos do budismo Yogacara ou Yogacara, é importante que nós façamos essa distinção entre Alaya, que é a alma universal, que está presente em tudo, que essa vida una, às vezes também entendida como Anima Mundi, a gente vê essa tradução sendo usada na doutrina secreta por Blavatsky, e Alaya Vijnana, que se refere a um mecanismo de consciência dual, sujeito-objeto, e a apreensão dos fenômenos, consciência apropriadora das experiências de uma mente que está contaminada pelo senso de eu, pelo senso de dualidade. Alaya não é a mente. Alaya Vijnana é a mente contaminada pela dualidade, é a mente contaminada por avidya, é a mente que está destituída de dhinana, a mente que está destituída da sabedoria última, não dual, que percebe os fenômenos como eles realmente são. Aqui a gente entra em outro tópico importante da escola Yogacara, que são as 3 naturezas. Os ensinamentos da escola Yogacara vão falar em Parikalpita, Paratantra e Parinishpana. Parikalpita
E Paratantra se referem à verdade relativa dos fenômenos, Samvriti Satya, no sentido de que Paratantra é a natureza relacional. É a natureza, por exemplo, que se dá no contato. Eu tenho contato com um determinado objeto e a partir daí eu projeto uma realidade a partir desse objeto, de acordo com as minhas próprias tendências mentais, de acordo com as próprias sementes que estão impregnadas em minha mente. A partir dessa natureza relacional, a nossa mente projeta uma realidade, que não é exatamente aquilo que o objeto realmente é, mas que está filtrada, traduzida pelos mecanismos da nossa própria mente. Já a natureza última, Parinishpana, a natureza última dos fenômenos, é o verdadeiro Svabhava, assim como a gente vê na doutrina secreta esse termo Svabhava, muito ligado aos Svabhavikas, que são citados, né, uma antiga escola budista que fala nesse Svabhava, que seria a verdadeira natureza intrínseca, que é uma natureza que está além de qualquer conceituação, não é uma natureza própria, no sentido de uma natureza individual, mas é uma natureza que está presente em tudo, tá além da mente, que está além de qualquer atributo. A forma de nós nos aproximarmos de Parinishpana é justamente quando nós nos voltamos para a Laya, para essa alma universal, essa consciência universal que está presente em tudo, que não é a consciência individual, que não é consciência dual. Então, como a gente vê na Voz do Silêncio, professores, há muitos. A alma mestra é uma, a Laya, a alma universal. Vive nesse mestre, como o seu raio em ti. Vive os teus semelhantes, como eles nela. Então é nós transcendermos as limitações da separatividade, da consciência da separatividade, da consciência dualista, Alaya Vidinana, e chegarmos então a Alaya, chegarmos a esse raio que nos liga a todos os seres, que nos liga à alma universal. E pensando que todos os seres também são ligados por essa alma e, portanto, nós vivemos em prol de todos esses seres, pois somos todos iguais. Chegando a Alaya, nós nos aproximamos mais de Parinishpana, e a doutrina secreta fala bastante desse termo também. Na Cosmogênese, nós vemos a instância que fala o seguinte sobre Parinishpana. Quando o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Parinishpana, antes dele vir à manifestação. Então, Parinishpana representa esse estado absoluto, esse estado que para nós é não ser, é não existência, mas que na verdade é a existência absoluta, é o ser absoluto, ou que às vezes é chamado de seidade, aquela potência de vir a ser, aquela potência de vir a se manifestar, que nunca cessa. E num comentário a essa instância, é dito que Parinishpana é o summum bonum, quer dizer, Parinishpana é a grande meta, é o grande objetivo de quem se engaja nesse caminho. Parinishpana é o mesmo que Parinirvana, é o mesmo que o Nirvana último, ou que o Maha Parinirvana, que é o grande Nirvana último. Se busca Parinishpana, também se busca Paramartha, a verdade última, a verdade una e absoluta. No budismo, tradicionalmente se fala que essa verdade última é a verdade última dos fenômenos, né? A escola Madhyamika vai falar muito disso. Paramartha Satya significa que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, enquanto Samvriti Satya quer dizer que relativamente eles existem, como nós os vemos aqui, né? Há uma certa concretude relativa. Mas se a gente vai quebrar isso em várias partículas, a gente vê que não há uma partícula indivisível, independente, individual, que forme esses fenômenos. E aí a escola, a perspectiva que nós vemos na doutrina secreta, mais próxima da perspectiva Yogacara, é de que existe um outro nível de Paramartha Satya, que é realmente essa verdade una, absoluta, que é a unidade total de todas as coisas, que é a existência absoluta. E nesse ponto também a doutrina secreta esclarece que a condição de Parinishpana sem Paramartha é um pralaya, não é a bem-aventurança, não é o parinirvana. Então, o nirvana ele não pode ser alcançado, o parinirvana não pode ser alcançado sem o desenvolvimento da sabedoria, sem que o sexto princípio se desenvolva, sem que o sétimo princípio seja ativado via o sexto princípio. Então é necessário que a mente ela tenha que ser iluminada por Budi, é necessário que a pessoa se engaje no caminho que leva para a sabedoria. Nessa senda graduada que leva muitas e muitas vidas, que leva muito esforço, mas tem de ser um esforço ativo para que a pessoa chegue a esse nível, mas é diferente de só simplesmente deixar que a natureza faça o seu curso. Então,
Então é diferente da ideia de uma extinção ou de uma dissolução. Muito pelo contrário, na verdade, o nirvana é alcançar o estado de ser absoluto, mas de ser consciente, e não só de um ser inconsciente. Nós vemos também no comentário à doutrina, só com uma inteligência clara e com a assimilação do mérito de múltiplas existências, quer dizer, o mérito que é acumulado em muitas e muitas vidas, pela dedicação e pelo esforço, um caminho do Dharma, essas múltiplas existências que são consagradas ao ser, que são consagradas justamente a essa busca por Parinishpana, a essa busca pela unidade, essa busca pela vida una, consagradas ao ser em sua coletividade. Todo o universo vivente e senciente, né? E a gente tem que lembrar que o conceito de vida na doutrina secreta ele é bem abrangente. Nada é morto, tudo está vivo, porque essa alma universal ela está presente em tudo. É que então poderemos nos libertar da existência pessoal e realizar a união com aquele absoluto, identificando-nos com ele e continuando em plena posse de Paramartha. E assim, nesse caminho longo, que a gente vê descrito também na Voz do Silêncio, surge um Buda, alguém que alcança o completo despertar. Quando nós falamos na escola Yogacara, é importante que a gente não confunda com uma perspectiva posterior, uma distorção posterior, um erro de interpretação que surgiu a partir do século V. A escola Yogacara, lembrando, surge no século IV, na Índia, que é a perspectiva Chittamatra, uma perspectiva que preconiza que tudo é uma criação da mente, que tudo é mente, e aqui falando da mente bem nesse sentido mesmo, dessa mente contaminada, essa mente que é neutra, na verdade, né? Chitta ou Alaya Vidinana, aqui sendo utilizadas como sinônimos por essa perspectiva, essa mente contaminada, contaminada pela separatividade, seria a medida de todas as coisas. E o mundo é uma projeção dessa mente, e basta então aquietá-la para que então a pessoa se liberte. Isso também às vezes é chamado de quietismo, também é chamado da perspectiva de somente a mente. Então é uma perspectiva que ignora que há uma realidade além da mente, que há uma realidade além do sujeito que projeta essa natureza imaginada, que também acaba preconizando um tipo de iluminação súbita, porque já que é só uma questão de aquietar a mente, então basta você observar o fluxo, aquietá-lo e pronto. Você se liberta do samsara. Só que esse não é um ensinamento original Yogacara, esse não é também um ensinamento teosófico, porque não basta só aquietar a mente. Nós também temos que desenvolver a sabedoria. Nós temos que entender qual é a realidade dos fenômenos. Nós temos que entender qual que é a realidade que está além do plano mental. E entender que a mente ela tem camadas, e nas camadas mais profundas, se nós não desenvolvermos a sabedoria, se nós não tivermos um método que passa por uma senda graduada, uma senda gradual, que vai transformando essa mente por meio do esforço, ela não vai se transformar só pelo aquietamento, então as perturbações mentais vão continuar latentes. Por isso que a escola Yogacara vai enfatizar bastante a meditação analítica, como na verdade todo o budismo Mahayana, toda a senda graduada ou senda gradual, também vai enfatizar bastante a importância da meditação analítica junto com a tranquilização mental. E também com outras práticas de visualizações, com práticas que vão se utilizar mesmo de simbolismos e arquétipos que também vão atuar sobre essas camadas mais profundas da mente e vão tentar nos conectar com o que está além da mente, com a natureza Buda, com o despertar que está além da nossa mente. Então, para quem se interessou pela escola Yogacara, nós temos facilmente um texto disponível, temos o privilégio, no meio teosófico, de ter o acesso fácil à Voz do Silêncio. É uma ótima introdução, e não é só uma introdução, na verdade, né? É um texto muito profundo, que vale a pena ser lido e relido, que descreve toda a senda graduada, que é filosoficamente, esotericamente profundo, e que resume muito bem alguns dos principais ensinamentos dessa escola.